Naquela madrugada, o medo tinha cheiro de terra molhada e pólvora fria. A névoa descia devagar sobre as encostas de uma pequena cidade italiana chamada Vergano, apagando as linhas entre o céu e o chão, entre o certo e o absurdo. E foi ali, no meio daquele silêncio pesado de fim de guerra, que 3 soldados brasileiros conseguiram o impensável: fazer 14 alemães se renderem sem disparar um único tiro sequer. Quando fecho os olhos, ainda escuto o som das botas afundando no barro, o bater acelerado do meu coração, e o momento exato em que percebi que, se errássemos uma palavra, uma pausa, um passo, a gente não voltaria vivo daquela estrada estreita. Naquele dia, mais do que nunca, o impossível não era uma ideia bonita. Era uma linha invisível entre viver e virar só mais um nome esquecido em uma lápide fria. E é essa história que vou te contar hoje, do ponto de vista de quem estava lá, com o dedo no gatilho, a voz embargada e a coragem improvisada na marra, como só brasileiro sabe fazer. O título do vídeo não exagera. 3 soldados brasileiros ludibriaram 14 alemães na madrugada. E foi o dia em que o impossível aconteceu. Antes de entrar fundo nessa noite, faz o seguinte: se inscreve aqui no canal agora mesmo e ativa o sininho, porque toda semana tem história real que mistura guerra, coragem e esse jeito brasileiro de enfrentar o impossível. E aproveita para interagir comigo de um jeito diferente. Comenta lá no final do vídeo com uma palavra só, a palavra que melhor define o que você sentiu ouvindo essa história. Pode ser medo, coragem, injustiça, esperança. Depois, dá uma olhada nos comentários dos outros e vê como a mesma história bate diferente em cada pessoa. É quase um mapa emocional da nossa comunidade. Eu me chamo Renato, tinha 29 anos naquela época e vinha do interior de São Paulo, de uma cidadezinha cheia de laranjais chamada Santa Aurora. Antes da farda, minha vida era cimento, tijolo e prumo. Pedreiro como meu pai e meu avô, acostumado a levantar casa do zero e ficar em silêncio enquanto o mundo girava lá fora. Era bom de mira desde moleque, acertava latinha de longe com espingarda de chumbinho. Mas nunca pensei que isso ia me levar para uma guerra do outro lado do oceano. Ao meu lado, naquela madrugada, em Vergano, estavam mais 2 brasileiros. O mais novo era o Lucas, 22 anos, carioca de Madureira, risonho por natureza, língua solta, daqueles que fazem piada até da morte. Só que naquela noite ele estava calado. O outro era o Mauro, baiano de Alagoinhas, 31 anos, ex-vigia de armazém. Não falava alto, não dava discurso, mas quando ele levantava uma sobrancelha, a gente entendia. Ele não tinha patente mais alta, mas todo mundo seguia o que ele decidia. Era o tipo de liderança que não vem do distintivo, vem do respeito. Nós 3 fazíamos parte da Força Expedicionária Brasileira, jogados no norte da Itália para enfrentar um inimigo que, até então, só existia para nós em rádio, jornal e foto em preto e branco. Naquela madrugada, tínhamos sido destacados para uma missão de reconhecimento. Nada de glória, nada de medalha, só andar, observar e voltar vivos para contar o que vimos. Estávamos afastados do restante da companhia, pisando em lama fria, com a roupa encharcada do sereno e da chuva que tinha caído mais cedo. A lua era só um risco atrás das nuvens carregadas. Cada galho que quebrava sob a bota parecia tiro. Cada sombra parecia um franco atirador escondido. O silêncio tinha peso. Em certo momento, um som metálico, abafado, ritmado, começou a se misturar ao barulho do vento. Mauro levantou a mão, sinal para parar.
Agachei, encostei o ouvido no chão, lembrando uma dica que um sargento italiano tinha me dado semanas antes. Não eram blindados, não eram caminhões, eram passos, muitos passos. Naquela estrada estreita, escondidos atrás de uns arbustos baixos, nós vimos uma patrulha alemã. Fardas impecáveis, capacetes brilhando sob o pouco de luz que sobrava, avançando desordenada, como quem tinha perdido o caminho. Eram 14 deles, 3 de nós. A lógica gritava dentro da minha cabeça. Se esconde, deixa passarem, não chama a atenção. Só que a guerra tem momentos em que a lógica não salva ninguém. Foi Lucas quem sussurrou primeiro. A voz baixa, mas firme, diferente do jeito brincalhão de sempre. Se eles acharem que tem mais gente aqui do que tem, eles não arriscam, falou com o olhar grudado na trilha. Olhei para Mauro. Ele franziu a testa, pensou poucos segundos e devolveu. Luz baixa, ninguém aparece. A gente vira voz, não vira alvo. Em questão de instantes, um plano absurdo nasceu ali, no meio da lama. Nos espalhamos em 3 pontos diferentes da vegetação, cada um com o fuzil apontado na direção dos alemães, mas sem mostrar o rosto. O coração batia tão forte que parecia que os próprios inimigos iam ouvir. Então, Mauro encheu o peito e gritou na escuridão em um alemão errado, cheio de sotaque, mas com a autoridade de um general. Mandou eles pararem, mãos para cima, cercados. Eu vinha em seguida de outro ponto, ameaçando abrir fogo ao menor movimento. Lucas completou o coro de um terceiro lugar, reforçando que havia tropa dos 2 lados. Nenhum de nós saiu do mato. Nenhuma lanterna acesa. Nada. Só vozes e o peso do medo. Para quem estava do outro lado, aquilo soava como uma emboscada perfeita. As armas começaram a cair no chão, uma a uma, capacetes rolando, mãos se erguendo. Quando contamos, mal acreditamos. Os 14 tinham se rendido a 3 brasileiros que, na verdade, estavam tão assustados quanto eles. Caminhar à frente daqueles prisioneiros foi mais tenso do que qualquer tiroteio que enfrentei depois. O blefe tinha funcionado, mas a qualquer momento a farsa podia ruir. Não tínhamos reforço por perto, nem escolta, nem veículo, nada. Era só a gente, os fuzis e o medo deles. Mauro assumiu a ponta. Eu fui pelo meio, de olho em quem mancava ou parecia inquieto demais, e Lucas fechava a retaguarda, espalhando uma confiança que não sentia, como se uma tropa inteira estivesse escondida logo atrás dele. A estrada parecia não acabar. Uma vez, um dos soldados alemães tropeçou e caiu, outro tentou se abaixar rápido demais. O instinto falou alto. Disparei um tiro para o alto, o eco cortou a madrugada e Mauro completou com um berro em alemão improvisado, avisando que na próxima tentativa alguém não ia ter segunda chance. Eles congelaram. Continuamos andando. 2 horas daquele teatro tenso até chegarmos ao posto avançado aliado, onde um sentinela americano quase deixou o cigarro cair da boca ao ver 3 brasileiros conduzindo 14 prisioneiros como se fosse algo comum. "Vocês são um pelotão?" ele perguntou incrédulo. Mauro só respondeu: "Só 3, mas às vezes 3 é o suficiente." O que ninguém ali sabia é que aquela vitória silenciosa ia virar um peso na nossa cabeça pelos meses seguintes. Quando o dia amanheceu de vez, nós já estávamos sentados em cadeiras improvisadas, de frente para um major brasileiro e 2 oficiais americanos. Queriam cada detalhe.
Como vimos os alemães, o que ouvimos, exatamente o que dissemos, em qual tom, quantos segundos demorou para eles largarem as armas. De um lado, dava para sentir o orgulho disfarçado dos superiores. Do outro, um desconforto sutil. 3 pracinhas sem patente alta, fazendo o que patrulhas inteiras não tinham conseguido. A política interna da guerra é tão perigosa quanto qualquer mina enterrada na terra. Começaram a circular comentários. Talvez os alemães já estivessem desmoralizados antes. Talvez a história estivesse sendo aumentada. Talvez tivesse sido sorte surreal. Lucas, jovem e impulsivo, engolia em seco cada vez que ouvia qualquer insinuação. Uma vez, quase partiu para cima de um tenente americano que imitou o português com escárnio. Eu ficava quieto, observando. Mauro respondia com educação e frieza, mas os olhos dele endureciam. E no meio de tudo isso tinha um detalhe que só eu carregava. Enquanto escoltávamos os prisioneiros naquela madrugada, quando a luz ficou um pouco mais forte e a gente começou a enxergar melhor os rostos, eu reconheci um deles. Não o nome, mas o rosto. Alguns anos antes da guerra, um engenheiro alemão tinha aparecido em Santa Aurora para supervisionar a construção de uma pequena ponte sobre o rio da cidade. Acabou jogando bola com a gente em um torneio de fim de semana. Riu, caiu na lama, tomou café na minha casa. Ali, marchando à minha frente com as mãos erguidas e o semblante derrotado, eu tinha quase certeza de que era o mesmo homem. Naquela hora, algo dentro de mim descolou da realidade. Era como se o mundo estivesse quebrando em pedaços. O alemão inimigo, o alemão do futebol, o prisioneiro exausto, tudo ao mesmo tempo. Escrevi sobre isso em uma carta que nunca mandei para casa. A guerra não separa só países, ela desmancha memórias. Nunca contei isso para o Mauro, nem para o Lucas. Não era medo. Era um tipo estranho de vergonha, como se eu estivesse traindo alguma coisa que nem sabia nomear. Dias depois, a história do blefe já tinha corrido meio acampamento. Viramos os 3 que enganaram 14 nazistas, e isso, para o comando aliado, soava como oportunidade. Um oficial de inteligência nos chamou numa barraca de lona e abriu um mapa sobre a mesa. Havia um ponto marcado, uma pequena estação de rádio alemã que ainda operava, interferindo nas comunicações. A ideia deles era simples e assustadora. Usar de novo o fator psicológico. Em outras palavras, queriam transformar a nossa coragem desesperada em ferramenta de propaganda. Mauro foi o primeiro a se manifestar. Nós somos soldados não vitrine, disse, seco. O oficial insistiu, falando de moral de tropa, de simbolismo. Em seguida, apareceu um correspondente americano, querendo escrever uma matéria sobre os 3 cowboys brasileiros que capturaram nazistas com um truque tropical. Lucas riu com sarcasmo. Cowboy! Eu nunca cheguei perto de um cavalo! A partir dali, tomamos uma decisão. Nada de posar como herói de pôster, nada de virar mascote em jornal. Se fosse para arriscar a pele, que fosse em missão, não em narrativa. O tempo não parou para a nossa crise de consciência. Pouco mais de uma semana depois da rendição dos 14 alemães, fomos chamados às pressas ao comando. Uma patrulha brasileira de 6 homens tinha desaparecido ao norte de Vergano. Precisavam de gente experiente para fazer o reconhecimento. Mauro hesitou, e eu vi no olhar dele um cansaço que não via desde que chegamos à Itália. Mas recusar uma missão que podia significar resgatar companheiros? Ninguém sequer cogitou. Uma hora depois, estávamos de novo na estrada. O mesmo barro, o mesmo frio cortante, o mesmo medo travestido de foco. Não encontramos trincheira, nem acampamento.
Encontramos um dos soldados da patrulha desaparecida amarrado a uma árvore, vivo, mas quebrado por dentro. Ele só conseguiu sussurrar uma palavra: armadilha. Foi ali que a guerra parou de ser conceito e virou faca no pescoço. Nos espalhamos para reconhecer o entorno. Eu avancei alguns passos, concentrado no chão, quando ouvi um som seco, pequeno, mas definitivo. Um clique metálico sob a minha bota. O sangue gelou. Lucas gritou: "Mina!", antes mesmo de terminar de virar o corpo. Se eu tirasse o pé, explodia. Se ficasse, era questão de tempo alguém espirrar errado e tudo ir pelos ares. Mauro veio correndo, se ajoelhou ao meu lado e falou baixo: "Não te deixo aqui. Ou saímos os dois ou ficamos os dois." Ele tirou da bainha uma faca de sapador velha e começou a cavar ao redor da minha bota, milímetro por milímetro, guiado por nada além de instinto e lembranças tortas de instruções dadas às pressas em treinamento. Lucas fazia a segurança, disparando, achando que via sombras se mexendo ao longe. O barulho do mundo desapareceu. Só existia a respiração do Mauro, a terra fria em volta do meu pé e uma certeza: se qualquer um de nós tremesse demais, acabou. Foram 30 minutos que pareceram 30 anos. Quando ele finalmente conseguiu desarmar a mina e retirar meu pé, o clique final de segurança soou como um suspiro do próprio universo. Eu caí sentado na lama, rindo e quase chorando ao mesmo tempo. Mas não durou. Rajadas de metralhadora ecoaram distante. Eles sabiam onde estávamos. Saímos daquela emboscada vivos. Eu, com um corte profundo na perna direita e uma nova cicatriz que não aparecia em exame nenhum. Levamos o sobrevivente da outra patrulha junto, carregando-o como se fosse nosso irmão. No acampamento não teve medalha, nem foto, nem discurso. Teve só olhares diferentes. Os outros pracinhas nos cumprimentavam em silêncio, com aquele respeito que não precisa de palavra. Eu andei dias com a camisa manchada do meu próprio sangue e do barro daquela mina. Não trocava, quase como um lembrete físico de que a morte tinha passado perto demais. Lucas começou a ter dificuldade para dormir. Olhava para o teto da barraca como se esperasse ouvir outro clique debaixo da cama a qualquer momento. Mauro, que sempre foi o nosso porto seguro, um dia deixou cair a mão enquanto limpava o fuzil. Era a primeira vez que eu via a mão dele tremer. Naquela mesma noite, sentado ao lado dele, Lucas disse: "Se fosse eu ali em cima da mina, eu teria fugido na primeira chance." Mauro respondeu com uma sinceridade cansada: "E eu teria entendido." Foi aí que entendemos que o heroísmo que todo mundo enxerga de fora nem de longe conta a história toda. A partir daquele dia, a guerra deixou de parecer uma série de momentos grandiosos e passou a ser um monte de pequenos atos, alguns quase invisíveis. Lucas, o falastrão, virou referência silenciosa para os soldados mais novos que chegavam assustados ao fronte. Em vez de piada imediata, ele passou a ouvir primeiro. Quando um recruta do Nordeste travou depois do primeiro disparo de artilharia perto da posição, foi Lucas quem puxou o rapaz para o lado, respirou fundo e falou: "O medo vem, a gente só não deixa ele mandar na gente." Já eu, com a perna marcada, comecei a ajudar camponeses italianos que fugiam das zonas de combate, guiando famílias por trilhas menos arriscadas, indicando atalhos, vigiando o chão em busca de minas, como quem cuida de um canteiro de obra cheio de armadilhas. Alguns soldados americanos me apelidaram de Ghost Man, o homem que aparece, resolve e some. Mauro, por sua vez, encontrou refúgio em um caderno surrado.
Passou a anotar o nome de cada vilarejo que atravessávamos, de cada italiano que ajudávamos, de cada companheiro que caía. Não era otimismo, era insistir em lembrar que mesmo dentro do inferno ainda existiam pontos de luz. Foi nesse clima de cansaço maduro que chegou a notícia de uma nova ofensiva perto de Parma, em um vilarejo usado como ponto estratégico de comunicação. Boatos corriam nas trincheiras. Os alemães estavam recuando, a guerra na Itália estava por um fio, mas aquele ponto ainda resistia, guardado por oficiais da SS que se recusavam a recuar. Nosso comando recebeu a ordem de apoiar o ataque aliado, e o nosso pelotão foi chamado porque, como disseram, ninguém conhece esses morros como vocês três. Na noite anterior ao avanço, nos sentamos juntos, só nós três pela primeira vez em dias. Não falamos de estratégia, falamos do Brasil. Lucas disse que se chegasse vivo em Madureira, ia abrir uma barbearia. Só corta o cabelo quem estiver vivo. Os mortos ficam devendo. Brincou, tentando rir da própria piada. Eu falei que queria voltar a levantar casas, mas só em ruas altas, onde desse para ver o horizonte sem barreira. Mauro olhou para o fogo da lamparina e resumiu: eu só quero silêncio. O de verdade, não esse da guerra que engana a gente. Na madrugada seguinte, avançamos em direção ao vilarejo. O chão escorregadio, as videiras retorcidas, a brisa fria cortando o rosto. A tensão era outra, não era mais o medo de não saber lutar, era o medo de ter aprendido demais como se morre. Mauro guiava o grupo principal, eu seguia um pouco mais à esquerda, cuidando de um acesso lateral, e Lucas se esgueirava com um destacamento pelos fundos, encostando nas paredes de pedra como se fosse sombra. Quando chegamos a um ponto mais alto, vi o vilarejo dormindo, quase bonito sob a lua. Excepto que a beleza ali era mentira. Entre dois sacos de areia, em uma esquina que dominava a entrada principal, uma metralhadora pesada estava posicionada. Bastava um dedo nervoso e o primeiro pelotão seria triturado. Não deu tempo de consultar ninguém. Escalei um pequeno muro, silencioso, como quem sobe em andaime, tirei uma granada do cinto, respirei fundo como quem assenta um tijolo e joguei com toda a precisão que a vida inteira tinha treinado sem saber. A explosão rasgou a madrugada, iluminando o pátio por alguns segundos, e esse foi o sinal que acendeu o inferno. A vila acordou em gritos, alemão, português, inglês, tudo misturado em uma cacofonia que ecoava entre as casas. Tiros ricocheteando nas paredes, janelas quebrando, ordens e xingamentos cruzando o ar. Lucas, com a baioneta na mão, liderou o grupo pelos fundos, invadindo uma casa que funcionava como quartel improvisado. Derrubou um soldado com um golpe seco, ganhou segundos preciosos para os homens que vinham atrás entrarem vivos. Mauro se movimentava pelo centro como se estivesse em um tabuleiro, reposicionando gente, segurando avanço, fechando brechas. Em determinado momento, vi um pequeno grupo de alemães tentando escapar por um beco lateral, arrastando uma caixa que parecia ser equipamento de rádio. Gritei para 2 soldados me seguirem. Avançamos juntos, tiros curtos, sem heroísmo cinematográfico. Apenas técnica e desespero dosados na medida exata. Quando a fumaça começou a baixar, um dos alemães, ferido e acuado, gritou algo pedindo rendição. Fomos nos aproximando, arma apontada, o ouvido atento a qualquer traição. Ao final, contamos de novo. 14 prisioneiros. Era como se o destino estivesse fazendo piada. Só que, desta vez, não teve blefe, não teve improviso. Teve planejamento, sangue frio e a cicatriz de tudo que já tínhamos passado. 2 dias depois dessa operação, a notícia que parecia lenda finalmente chegou. A Alemanha tinha assinado a rendição.
A guerra na Itália estava oficialmente encerrada. Não teve fogos de artifício, não teve festa de filme. Teve um silêncio diferente, pesado e leve ao mesmo tempo. O barulho dos tiros foi substituído por passos hesitantes, vozes baixas, risadas que demoravam para sair, como se as pessoas tivessem desaprendido a comemorar. Nós três nos sentamos sob uma árvore seca, olhando para um céu mais limpo do que qualquer um que eu tinha visto em meses. Lucas murmurou: "Acabou." Mauro respondeu: "Acabaram os tiros. O resto a gente ainda vai ter que resolver lá dentro da cabeça." Nos dias seguintes, arrumamos nossas coisas para voltar ao Brasil. Recebemos condecorações simples, pouco brilho, muito protocolo. Um camponês italiano apareceu no acampamento com uma garrafa de vinho barato, 3 pedaços de pão e um bilhete escrito à mão, em italiano torto: "Per gli uomini che combatterono con coraggio e silenzio, che non si dimentichino che la guerra è passata, ma voi siete rimasti." Mauro dobrou o papel e colocou no bolso da farda. Lucas tomou o vinho em um gole só. Eu parti o pão em 3 pedaços quase iguais e entreguei um para cada um, como se fosse um pacto silencioso de que a gente ainda dividiria muita coisa pela frente. O retorno ao Brasil foi um misto de alívio e estranheza. No navio, não falávamos da mina, nem do blefe, nem da vila tomada. Falávamos de cheiro de café coado em coador de pano, de feira de domingo, de música no rádio de pilha, de cheiro de chuva em terra vermelha. Quando desembarcamos, tinha gente, banda, bandeira. Mas nós éramos só 3 fardas no meio de muitas. Ninguém do lado de fora sabia que em 2 noites específicas o impossível tinha acontecido na nossa frente. O tempo passou. A guerra virou capítulo em livro, assunto de documentário e prova de escola. Anos depois, já velho, sentado na Praça de Santa Aurora, com as mãos marcadas não mais pela enxada, mas pelo tempo, eu contava essa história para meus netos. Não falava da mina, nem do soldado amarrado na árvore, nem da insônia. Falava da madrugada em que 3 brasileiros fizeram 14 alemães acreditarem que estavam cercados por um batalhão invisível. Eles riam quando eu dizia que tudo começou com um grito em alemão errado, que até hoje eu nem sei repetir direito. Eles chamam isso de lenda. Eu chamo de uma noite em que o medo e a coragem andaram tão juntos que ninguém mais soube quem era quem. E no fundo, é isso que fica. Se essa história te tocou, te revoltou, te emocionou ou te deu aquele nó na garganta, esse é o momento de fazer parte dela também. Se inscreve no canal não só para ouvir mais relatos como esse, mas para ajudar a manter viva a memória de gente comum que fez coisas extraordinárias sem pedir holofote. E conta a tua história nos comentários. Já teve um momento em que o medo quase mandou em você, mas mesmo assim, você foi? O que esse vídeo te ensinou ou te lembrou sobre coragem, sobre sorte, sobre o peso das escolhas? Lê os comentários dos outros, responde quem sentir vontade. Aqui não é só um canal de histórias de guerra, é uma comunidade de pessoas que carregam batalhas por dentro e mesmo assim continuam caminhando. E se você conhece alguém que gosta de histórias reais, cheias de humanidade, compartilha esse vídeo. Às vezes, uma história assim chega exatamente na hora que a pessoa mais precisa ouvir.